Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta. Eu queria apresentar Maria Lúcia Moret de Carvalho, que é psicóloga e psicanalista, membro da SBPRJ, professora do curso de Desenvolvimento Emocional da Criança e do Adolescente e atual superintendente da FEBRAPSE. Ela vai coordenar a mesa O Tumulto das Diferenças na Mente do Analista. Obrigada, Ana. Bom, depois de uma manhã com muitos tumultos na cabeça, muita coisa para pensar, uma manhã muito rica, vamos iniciar essa mesa. Nós não combinamos quem ia apresentar primeiro. Vocês têm alguma sugestão? Celso, primeiro? Então, eu só queria eu queria agradecer a Ana Clara, as Anas, a Ana Vanuc, pelo convite, e o meu tumulto começou no momento em que a Ana Clara me convidou para participar, para coordenar essa mesa. Eu tinha férias programadas que iam começar ontem, e eu achei que valia a pena adiar um pouquinho e estar aqui hoje. E eu acho que a minha intuição estava certa, porque até agora valeu muito a pena, e ao ler os trabalhos dos colegas que vão apresentar agora, eu acho que o resultado foi bastante produtivo e também criativo, porque eu estou até pensando em escrever um trabalho a partir do trabalho de vocês. Então, valeu super a pena. Obrigada a vocês duas. Bom, então, quem começa é Celso. Vou apresentar o Celso, então. O Celso ele vai apresentar a mente do analista face ao tumulto das diferenças. Celso é psiquiatra, psicanalista, membro efetivo da SBPSP, editor associado do Jornal de Psicanálise em 2017 e 2018, editor do livro anual de psicanálise, membro da comissão de ensino e professor do Instituto de Psicanálise. Bom, vamos agora observar, então, o tumulto que os trabalhos apresentados irão, causar em nossas mentes. Então, Celso, a palavra está com você. Então. Para você que tenha. Alô? Bom, aqui dá para... Eu não tenho. Bom, em primeiro lugar, Você tem dor? eu queria agradecer a Ana Clara, representando a FEBRAPSE, o Luiz Celso também, meu xará, que está aqui, e a diretoria científica da sociedade, que é representada pela Ana Vanuc, pela oportunidade de expressar, eu diria, as minhas dúvidas a respeito desse tema bem complexo. É um tema bem complexo. E para mostrar um pouco dessa complexidade, eu separei uma notícia de jornal que eu achei interessante. Há alguns meses eu li uma notícia no jornal que me mostrou os desafios que nós enfrentamos nessa área. Um casal gay, 2 homens, que formavam um casal, decidiram ter um filho, mas queriam que a criança tivesse carga genética dos 2. Aí a irmã de um deles se ofereceu para doar o óvulo e também se dispôs a que o óvulo fecundado pelo outro parceiro, o que não era da família dela, fosse colocado por inseminação artificial no seu útero. Com isso, a criança teria a carga genética de ambos.
e se desenvolveria biologicamente no útero da irmã. Esse tipo de situação vai colocar algumas perguntas na mente da criança. Ela vai ter uma tia, que é um pouco a mãe, pelo menos do ponto de vista biológico, e vai ter uma mãe que é um homem. Essas situações mostram que estamos frente a desafios emocionais que há algum tempo atrás nem existiriam. Esse tipo de concepção só é possível por um avanço científico na área da fecundação artificial, senão nem existiria, não seria possível isso. E eu quero já, inicialmente, dizer que eu sou otimista em relação ao desenvolvimento dessas novas modalidades de relação. Eu creio que o fator fundamental ainda no desenvolvimento de uma criança é a relação afetiva genuína que se desenvolve entre o casal parental e o bebê. E se houver uma ligação amorosa entre eles e a criança, ela pode se desenvolver bem. O fundamental na relação familiar é que haja sentimentos genuínos e vivos de afeto e de consideração, o que não é comum também. Eu acho que vale a pena dizer, seja em que tipo de família que for, não é uma coisa tão comum assim. A outra coisa é que eu acho que nós estamos diante de uma revolução em pleno andamento, e não só na área de costumes ou de gêneros. A inteligência artificial está aí, começando a nos mostrar o que vem pela frente. E precisamos nos habituar à ideia de que teremos maneiras muito diferentes de organização social. Outro dia, um paciente meu veio para a sessão e aí ele comentou comigo, olha, eu estava vindo ali no carro e de repente pus lá, não sei como é que ele consegue fazer isso, mas ele pus lá numa inteligência artificial, ou no carro, antes do carro, e fiquei discutindo com a inteligência artificial o que você tinha conversado comigo, as questões que você tinha conversado comigo e tal e tal. Ele tinha uma crítica disso, evidentemente, não é um sujeito inteligente, mas ele me disse, a conversa foi interessante. Bom, eu não comentei nada, mas eu penso que nós vamos ter muitas maneiras, né? Como nós vamos ter as análises e as organizações sociais. Ressalvando que eu acho que uma coisa é a análise que a gente faz no consultório com pessoas que vêm nos procurar porque querem fazer algum tipo de trabalho. Outra coisa diferente, eu acho, é a análise de formação. Esta análise de formação, eu penso que precisa ter parâmetros mais... Primeiro é preciso aprender este parâmetro mais habitual, para depois você se aventurar em outros parâmetros que não sejam esses. Em todo caso, nós precisamos nos habituar à ideia que vamos ter maneiras muito diferentes de organização social. A concepção tradicional de um pai homem e uma mãe mulher vai passar por muitas transformações, a meu ver. E aqui eu acho que é interessante a gente lembrar que já houve formas muito diferentes de relacionamento. A cultura grega tinha maneiras diferentes de se organizar, mesmo sexualmente. Nela, a homossexualidade era aceita como um elemento na formação da personalidade, possivelmente com mais facilidade entre a classe aristocrática. E isso também é interessante, quer dizer, ela era aceita na classe aristocrática, mas havia algumas resistências nas classes inferiores. Havia resistências, isso que eu acho que é curioso. Assim, nós temos a figura, já naquela época, do Erastes. O Erastes era um homem mais velho, com uma posição social de destaque, e do que era chamado de Herômenos, que era o mais jovem, que eram vistos como o amante e o amado. A homossexualidade era encarada como um elemento na formação cultural, principalmente dos aristocratas. Ou seja, em algumas classes sociais, principalmente na aristocracia, esse vínculo afetivo entre dois homens
desde que um deles fosse um adolescente imberbe. Esse era um fator importante, precisava ser um adolescente imberbe. Assim que criava a barba, a ligação deveria se desvanecer, o quanto se desvanecia mesmo, a gente não sabe, mas deveria se desvanecer. Isso era considerado favorecedor do desenvolvimento intelectual do mais jovem. E eu falo dos homens porque as mulheres não eram consideradas na sociedade grega na vida em sociedade. Na vida em sociedade. Elas tinham pouca significância no meio social, embora fossem absolutamente dominantes na vida doméstica. A democracia grega, principalmente a ateniense, não autorizava as mulheres a votarem ou participarem de assembleias, por exemplo. Mesmo assim, num período tão antigo como a época micênica, isso acontece há 1200 anos antes de Cristo, na época micênica, a época da Guerra de Troia, nós vemos Penélope, a mulher de Odisseu, Ulisses, né? Odisseu, driblar 110 pretendentes ao trono de Ítaca, mais ou menos, durante 10 anos. 10 anos, durante 10 anos ela fazia o véu e desfazia o véu, fazia o véu e desfazia o véu. Tarefa que a Odisseia mostra que não foi fácil. Mas, ou seja, ela tinha esta força, né, de impor uma situação desse tipo dentro lá do reino dela. Além disso, as poesias de Safos, na ilha de Lesbo, de onde veio o nome de lésbicas, dirigidas às suas amadas, ficaram famosas. Há uma enorme discussão se essas poesias eram poesias dirigidas à mulher, se havia um vínculo erótico entre Safo e as mulheres para quem ela dirigia a poesia, mas eu acho difícil, quando a gente vê o teor das poesias, vê o estilo de vida de Safo também, que isso não acontecesse. Talvez não acontecesse sempre, mas não, deveria acontecer algum tipo também de contato homossexual ou lésbico, né? Em um curso dado pelo professor Donald Kagan, nos Open Yale Courses, é um curso que está na internet, dado pela Yale University, nós aprendemos que os espartanos são um povo à parte, né? São figuras muito curiosas. Eles haviam desenvolvido um sistema social muito interessante, curioso, e que atraiu a atenção de muitas pessoas. Pessoas que eu digo intelectuais futuramente, que ficaram atraídos pelo sistema de governo que os espartanos tinham adotado. Eles criaram uma sociedade extremamente militarizada. Diziam que os espartanos tinham duas atividades: ou eles estavam em guerra, ou eles estavam se preparando para a guerra, né? Este era o modus vivendi, né, do espartano. Ou ele estava em guerra, ou ele estava se preparando para a guerra. Precisavam de grandes guerreiros, então, né? Os espartanos eram um dos poucos povos da antiguidade que não tinham muralhas cercando Micenas, cercando as suas cidades, por exemplo, né? Troia, a gente sabe que aguentou 10 anos o cerco lá dos aqueus, dos gregos, enfim, né? Porque tinham um forte conjunto de muralhas, né? Os espartanos não viam necessidade de ter muralhas, porque eles achavam que ninguém ia ser louco o suficiente para atacá-los. Então, para quê, né? Mas havia um problema. E aqui o papel das mulheres era muito valorizado, mas como capazes de gerar crianças sadias. Este papel era muito valorizado. Quer dizer, mulheres que podiam gerar crianças sadias tinham uma importância social muito grande. E tinha uma outra questão, que também é muito diferente do que a gente pensa. Uma criança com defeitos físicos era certamente sacrificada por decisão do Estado. Por decisão do Estado. A família não podia interferir nisso, né? Para se ter soldados valentes e bem treinados, essas crianças eram separadas da família por volta dos 7 anos,
quando passavam a viver em um conjunto militar junto com todos os outros meninos, da mesma idade e alguns mais velhos, né? Claramente, esse sistema favorecia relações homossexuais. E aqui tínhamos o mesmo tipo de relações que descrevi antes, do Erastes, do amante, e do Herômenos, do amado, né? E tem notícia de um fenômeno social muito curioso. O Batalhão Sagrado de Tebas, uma esquadra guerreira muito valente, composta de casais masculinos homossexuais, todos homossexuais. Foi organizada no século IV a.C., mais ou menos. Aqui a ideia era de que, na guerra, tal como acontecia a guerra naquela época, como era a guerra naquela época, a batalha era muito homem a homem, né? Chegava um determinado momento que era o seu escudo contra o escudo do adversário. E a ideia era que homens que se amassem iriam se proteger e lutar com muito empenho e com muita garra, né? Um outro fenômeno que o professor Kagan aborda, que é curioso, os espartanos viviam uma boa parte do tempo, a partir dos 7 anos, quase que exclusivamente, junto da companhia dos outros meninos, mas casavam. Chegava uma idade em que eles eram considerados aptos para casar, e principalmente para ter filhos, porque esse povo precisava ter filhos e filhos saudáveis, né? Essa era a grande questão. Então, quando um jovem espartano ia se casar com uma mulher, o cabelo dela era cortado à maneira masculina e ela se vestia como um homem. Era assim que se preparava a iniciação sexual de um homem com uma mulher. Tudo isso era para facilitar, para que o jovem não estranhasse tanto, né, na hora de ter a relação sexual. Até hoje se discute se a relação de Aquiles, o grande herói grego, ou herói aqueu, com Patroclo, seu companheiro de infância, tinha ou não um elemento homossexual. Isso é um debate que percorre os séculos, né? O que a gente sabe com certeza é que que Aquiles, tem toda aquela história da Ilíada, né? Aquiles se indispõe com Agamenon, fica furioso, retira seus exércitos da guerra, e a partir daí a guerra transcorre sem a presença de Aquiles. Num determinado momento, os gregos estão perdendo a guerra, os troianos estão quase incendiando, né, os navios gregos, o que trazia um problema de como voltar, né? Se os navios pegassem fogo, como é que eles iam voltar? Aí o Patroclo resolve vestir as armas, né, do Aquiles e entrar na luta, e é morto por Heitor, né? Heitor mata. E nesse momento Aquiles fica tão furioso que ele vence a fúria dele contra Agamenon e volta para a guerra e produz um transtorno ali entre os troianos, né? Produz quer dizer, os troianos estavam quase incendiando os navios gregos, de repente eles são forçados a se retirar para o interior das muralhas de novo, que é onde eles se protegiam. Dizem, parece que isso foi uma solicitação de Aquiles, que os ossos deles ficaram enterrados juntos, de Aquiles e de Patroclo. Mas, então, tem toda essa discussão se era homossexual. Eu nem acho isso importante, mas, enfim, a gente verifica que as pessoas discutem e conversam a respeito disso. Tudo indica que não tinha tanta essa divisão, né, entre o relacionamento com a mulher, o relacionamento com o homem, né? O relacionamento com a mulher era necessário para se terem os filhos. No banquete de Platão, há uma cena célebre que todo mundo conhece, eu acho, né? Aristófanes discorre sobre o amor. E ele se expressa assim: a natureza humana, no início, era composta de 3 gêneros, não 2, como agora. Havia o homem, a mulher e o andrógeno. Só que o homem era completo em si mesmo, a mulher era completa em si mesma, e o andrógeno era feito de metade homem, metade mulher. Como esses seres, né, começaram a ter ideias de desmedida, né, que em grego é chamada de híbris, né, queriam
ser como os deuses, a mitologia criada por Aristófanes, é que Zeus fez um castigo, então, cortou ao meio essas figuras, de tal maneira a diminuir o poder delas, né? Então você tinha os homens completos foram divididos em duas metades masculinas. As mulheres completas foram divididas em duas metades femininas. E os andrógenos em mulher e homem. E cada uma das metades procura a sua outra metade. É assim que Aristófanes justificava o amor, né? Mas a metade aqui era o homem procura a mulher, o homem procura a sua metade homem e a mulher procura a sua metade mulher, né? A não ser que ocorresse num andrógeno, quando então você teria uma metade masculina e uma metade feminina. Com isso, o que eu quero dizer é que as circunstâncias sociais têm muita força na imposição de certos padrões de comportamento, podendo desde cedo valorizar um sexo em detrimento do outro. E talvez em função da força física, nesses tempos que eu estou falando, as pessoas precisavam lutar em guerras, né? E para lutar na guerra, as pessoas precisavam ser quanto mais fortes. Neste tipo de guerra, principalmente, quanto mais fortes fossem, tanto melhor. Os homens tinham uma vantagem nesse aspecto. Eles desenvolviam uma musculatura mais forte. Eu faço uma hipótese. Acho que o Raval e Yuri, né, que é o enfim, o historiador que escreveu a respeito, concorda um pouco com isso. Que esta força física predominante tenha auxiliado o patriarcado a se estabelecer dentro da vida social. Mas isso é uma hipótese. Ficou assim, né? Durante muito tempo permaneceu desse jeito, e hoje em dia, né, que a gente está vendo um questionamento, né, desse tipo de situação. Além das circunstâncias culturais, claro, a gente tem características pessoais que são muito importantes. Eu me lembro de um analisando homossexual que me dizia: eu acho muitas mulheres muito bonitas. Como eu sou apaixonado por carros, há alguns carros que eu também acho muito bonitos, mas eu não sinto nenhuma atração sexual pelos carros. Acontece a mesma coisa com as mulheres. Eu não sinto atração sexual pelas mulheres, sinto atração sexual por homens. É claro que, para a reprodução, é necessário a presença dos dois sexos. Perante a natureza, isso não tem conversa, né? O casal é a unidade, né? E, nesse caso, um casal com elementos biológicos masculinos e femininos. Freud nos traz um elemento significativo quando ele fala da bissexualidade constitucional de todos os seres humanos. Curioso que Freud tenha se dado conta desse elemento, né? Isso se torna um tanto evidente, na realidade se torna um tanto evidente quando nós pensamos de uma maneira mais abrangente sobre os desafios que todo ser humano enfrenta em seu desenvolvimento. Todas as crianças precisam, eu repito, precisam apaixonar-se pela mãe e apaixonar-se pelo pai. O que vai ser feito posteriormente com esses sentimentos vai depender da história de cada um. Eu costumo dizer que os pais constituem, entre outras coisas, uma espécie de campo de treinamento para a vida emocional das crianças. Bion traz elementos significativos desse contato na sua conceituação de Reverie. Ela diz respeito à capacidade da mãe e do pai, né, de sonharem junto com o bebê, né? O casal parental tem que aprender a se comunicar com seu bebê e de compreender como a criança está se comunicando com eles. O que não é fácil, não é simples, não é uma coisa simples. Durante o crescimento, as crianças têm que desenvolver sua capacidade de lidar com seus sentimentos amorosos e também com seus sentimentos hostis.
Este é um desafio constante para uma criança. É desejável que ela desenvolva sua função alfa, como chama Bill, que a capacite a fazer ajuizamentos adequados a respeito da realidade, seja a realidade externa ou seja a realidade interna. Quando Freud falou na teoria, no mito do Édipo, se fez muito barulho em torno da descoberta do Freud, da percepção do Freud. Até hoje, né, mitólogos e filósofos de grande capacidade falam de um Édipo sem complexo. Tem um artigo que se chama Édipo sem complexo. Ora, Freud utiliza os mitos como modelos para compreendermos a natureza humana e não como chaves para o entendimento do mito. Não é essa a ideia dele, ou pelo menos não é essa a ideia que nós podemos depreender dele, e que fica mais claro com Bion. Com Bion isso é muito claro. Eles são usados como modelos para o entendimento do mito, mas já começa com Freud. E é o sentido, basicamente os mitos são histórias de experiências humanas. Existem inversões muito variadas, né? Quando a gente fala do mito de Édipo, a gente está falando do Édipo de Sófocles. Mas o Édipo aparece na Ilíada de outro jeito, ele não morreu ainda, ele não ficou cego, várias diferenças. Quer dizer, Sófocles é que criou o mito de Édipo, tal como a maior parte de nós conhece e ficou acostumada. Mas, basicamente, eles são histórias de experiências humanas, que existem em versões variadas, e é o sentido que damos a eles que são mais significativos na percepção da vida psíquica. E nenhum de nós escapa a se apaixonar e a odiar, às vezes simultaneamente, ao pai, à mãe e aos filhos também, né? Há maneiras mais, digamos assim, agressivas de falar isso, né? Queria jogar meu filho pela janela nessa hora, né? Tem maneiras mais brandas, né? Eles podiam ter um aparelhinho que desligasse durante umas horas, né? A gente deixasse eles descansando. É uma maneira mais branda de falar que, naquele momento, o contato com a criança está sendo muito, muito frustrante. Como psicanalista, meu tema aqui diz respeito ao tumulto das diferenças na mente do psicanalista, eu penso que as recomendações de Bion são muito interessantes. Nós estamos sempre lidando com desejos, alguns que se realizam e outros que vão envolver frustração. E as situações em que somos frustrados são muito mais frequentes que aquelas onde tudo acontece como a gente tinha imaginado e desejado. Eu costumo dizer que a realidade da vida não tem nenhum compromisso com os nossos desejos. Aliás, desde que nascemos, nós vivemos numa dimensão que tem algo de trágica, já que todos sabemos que a vida termina na morte. Não é uma perspectiva muito agradável. E essas coisas que eu estou falando são fáceis de serem ditas, né? Muito difíceis de serem genuinamente internalizadas e como experiência de vida, né? Nós somos frequentemente tomados ou possuídos, digamos assim, por fantasias de imortalidade. O rapaz ou a menina, quando jovens, se sentem imortais. E quando ocorre a morte de algum amigo ou amiga da mesma idade, a vivência se assemelha a um susto que eles levam. Muito mais do que um aprendizado sobre a vida, né? É mais um susto que passa logo também, né? Agora, tudo isso significa que trabalhar com tumultos emocionais é uma parte inerente do nosso trabalho como psicanalista. Grande parte do que fazemos diz respeito, primeiro, a conter tumultos, tentar conter tumultos, e depois tentar dar um significado emocional a esses tumultos, né? Tentar mostrar o que aquilo está revelando da vida psíquica de quem está vivendo quando é possível. Tentar aprender, enfim, com as nossas experiências internas sobre nós mesmos e sobre a vida, né? E para que possamos desenvolver uma capacidade de empatia com o outro, particularmente na sala de análise, é importante desenvolver uma disciplina capaz de amenizar os efeitos da memória e do desejo na nossa mente.
Isso é um balizador importante do nosso trabalho, para poder enxergar o outro com suas peculiaridades, idiosincrasias, ou seja, suas diferenças em relação a nós. Precisamos aprender a deixar nossos desejos e nossas memórias de lado. Outro elemento percebido e realçado por Bion é o que ele chamou de capacidade negativa. A capacidade negativa diz respeito a podermos conviver com o mistério, com a dúvida, sem nos precipitarmos para ter uma resposta. Seria a capacidade de esperar pelo desenvolvimento natural de uma situação, sem querer resolvê-la de imediato. De certa maneira, podemos dizer que é a capacidade de nos permitirmos aguardar pela evolução de certas situações da vida até que elas se revelem para nós. Eu tinha um amigo que dizia, eu acho isso aí a capacidade positiva, não acho nada de negativo. Mas, enfim, o Keats, que foi o poeta que trouxe a expressão, falava em trabalho negativo, né? O Freud gostava de citar a célebre frase de Charcot, né? As teorias são boas, mas elas não devem impedir que a realidade exista, né? A frase famosa de Charcot, que o Freud citava muito. Se nós substituirmos o termo teorias por memórias e desejos, temos uma superposição da frase de Charcot com a proposta de Bion. Memórias e desejos são as teorias que vamos fazendo a respeito do futuro, do passado. A última coisa que eu queria falar, bom, com a questão da Freud sempre se mostrou muito intrigado com certos traços da vida emocional da mulher e de maneira muito indagativa, né? Porque era muito indagativa a maneira como Freud traz muitas dúvidas. Nos trouxe a ideia de inveja do pênis, a inveja da condição masculina da época, né? Mas Melanie Klein complementou essa ideia. Ela acrescentou a inveja masculina da capacidade criativa da mulher, que biologicamente se manifesta na capacidade de trazer outro ser ao mundo dentro de sua barriga. Eu vou pular uns pedaços aqui, porque senão o tempo não vai dar. Mas eu penso que, sem podermos definir exatamente o significado desses termos, seria possível falarmos em masculinidade e feminilidade como características que se complementam. E, possivelmente, na época em que Freud viveu, a feminilidade era vista como quase que exclusivamente a capacidade da mulher de cuidar dos filhos e da casa. A feminilidade é muito mais que isso, né? Uma certa receptividade aos fenômenos da vida, uma capacidade de sintonia, digamos, com as flores, com a poesia que envolve o nosso cotidiano, com um olhar menos utilitário para o mundo, né? E isto pode ser um atributo tanto das mulheres quanto dos homens, bem como a masculinidade. E para terminar, eu só queria contar um episódio. Eu estava outro dia no parque, andando ali naquelas trilhas do parque, quando de repente tinha um sujeito, um empregado do parque, né, que estava limpando a trilha com uma maquinazinha que, em vez de fazer como assim, em vez de aspirar o pó, ela jogava o vento, né? E ele estava tirando as folhas do caminho com aquela maquinazinha de tirar a folha do caminho. Um monte de gente circulando naquela hora, ele tirava uma folha e parava, 2 horas, tirava uma folha e parava, né? Demorava, muita gente passando. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, poxa, mas que bobagem isso, né? Botar esse cara para trabalhar aí num feriado, muito melhor fazer isso durante a semana. Ele teria muito mais facilidade para fazer essa limpeza e o caminho ficaria limpo e tal, seria muito mais lógico, né? Mas faria muito mais sentido. Aí, do outro lado, veio uma família, algumas pessoas e um menininho de uns 5, 6 anos. Na hora que eles iam passar, o rapaz que estava lá com o aparelho na mão, parou o aparelho, né, para eles passarem. Aí o menino virou-se para o rapaz e falou, moço, muito obrigado, viu? Eu fiquei comovido com a gentileza do menino, né? Quer dizer, eu estou trazendo isso aqui porque o meu pensamento é um pensamento, o que eu tive, né, da praticidade, que ele devia estar durante a semana e tal, me parecia um pensamento masculino, prático, objetivo, né? O pensamento do menino era alguma coisa que tinha a ver com uma feminilidade que eu não sei definir, mas que de repente estava lá.
à minha vista. Obrigado para vocês. Obrigada, Celso. Bom, agora vamos... Célia Fix, desculpe se eu não falar, Corbiccia. A Célia vai apresentar A Mente do Analista e o Tumulto das Diferenças, Consequências Psíquicas. Célia é analista de data, analista de crianças, supervisora, coordenadora de seminários da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Um de seus principais focos de interesse é o estudo de fenômenos autísticos em pacientes neuróticos. Escreveu diversos trabalhos que estão publicados em capítulos de livros e revistas nacionais e internacionais, incluindo o jornal International. É autora do livro Transformações Autísticas, o referencial de bio e o fenômeno autístico, publicado em português em 2010 pela Imago Editora e em 2012 em inglês pela Karnak. Recebeu em 2001 e 2008 o prêmio Fábio Leite Lobo, em 2004 em Fartenop Bion, Tálamo International Prize, e em 2005, Francis Thurston Memorial Prize. Só isso. Agora a palavra está com você. Bom, eu queria agradecer muitíssimo o convite da Ana para participar dessa mesa. Para mim é uma honra poder estar aqui com o Celso, inclusive, compartilhando esse espaço. E é isso, é um tema que me é muito caro porque eu tenho estado bastante envolvida com as diferenças aí no meu trabalho, com contato com as diferenças. Vocês vão ver por que eu estou falando isso. Então, meu trabalho é A Mente do Analista e o Tumulto das Diferenças. Estamos atualmente vivendo, como todos sabemos, né, em tempos de mudanças drásticas e de desordem, mudanças que ocorrem numa tal velocidade que é difícil acompanhar. Essas mudanças provocam um tumulto em nossas mentes e abalam nossa estabilidade e a capacidade para pensar. A ameaça de rápidas transformações tecnológicas, substituindo o ser humano em suas próprias decisões, a inteligência artificial, aí mencionada pelo Celso, as sequelas de uma longa pandemia e, além disso, 2 guerras em curso, esse é o cenário com o qual estamos convivendo. Trata-se de uma crise global, com desafios socioculturais que envolvem choques de valores, questões religiosas de fanatismo, de racismo, além de questões de gênero e de novas organizações familiares. Esse é o mundo caótico de aleatoriedade em que perdemos as bases sobre as quais sempre nos ancoramos. Estamos num momento em que as minorias passam a se expressar e clamam para serem escutadas. Impõe-se a percepção aguda da necessidade de abandonarmos preconceitos e adotarmos uma postura ética de acolhimento às diferenças. Esta me parece ser uma mudança de paradigma importante, na qual o diferente passa a ser incluído e a ocupar um lugar significativo dentro da comunidade. E como tais mudanças se impõem na mente do analista ao realizar seu ofício? Com qual lente o analista irá, na atualidade, olhar seus pacientes? Quem é esse analista hoje? Ao abrirmos a porta dos nossos consultórios, recebemos uma pessoa desconhecida, para nós analistas, sempre um estrangeiro, que nos deixa sem saber em que solo estamos pisando. Apesar disso, por vezes, reconhecemos o universo que habitam. Por outras vezes, entretanto, esse universo nos é completamente desconhecido. Isso ocorre não só com os pacientes que nos surpreendem com as nossas questões, com as suas questões de gênero, os transgêneros, como com pacientes que operam com manifestações da mente primordial,
pacientes autistas e os neuróticos que apresentam núcleos autísticos e estados não integrados. Tais pacientes provocam um tumulto poderoso em nossas mentes pelo fato de nos vermos frente a um sistema de organização mental inteiramente estranho para nós, sem parâmetros definidos, desculpem. Eu pergunto, quais instrumentos o analista dispõe ao ser exposto a essas áreas primordiais da mente, capazes de reconhecer, transformar e dar significados a comunicações para as quais ele não encontra em sua mente representações que identifiquem o fenômeno em curso? Como acolher e conter esses elementos, exercer a capacidade de Reverie de função alfa frente a tais experiências, como transitar nesse universo ainda não nascido de seu paciente e transformá-lo em elementos psíquicos passíveis de serem pensados? Investigarei nesse trabalho o tumulto que ocorre na mente do analista ao ser submetido ao impacto de manifestações da mente primordial de seus pacientes. Eu recorro a algumas noções da teoria do caos, uma abordagem superficial minha, apenas para expressar uma ideia, como um modelo de organização que sugere a possibilidade de encontrar alguma ordem dentro de um sistema caótico aleatório, sem referências estáveis para se orientar. Eu apresentarei algumas ideias a respeito do funcionamento da mente primordial e proponho uma analogia entre os movimentos da mente do analista frente a esses estados e algumas noções contidas na teoria do caos. O material clínico de Caio, uma criança autista, será apresentado com o intuito de ilustrar essas ideias e abrir a discussão. Eu vou falar agora sobre a mente primordial e a mente do analista. Bion, como Freud, segundo Green, entende que há algo de primitivo na mente que não é inteiramente explicado pelos primeiros estágios da relação objetal no desenvolvimento do bebê. Os traços deixados pela filogênese e ontogênese na estrutura da mente desempenham um papel significativo nos estágios posteriores do desenvolvimento. Isso significa que determinados indivíduos conservam na mente restos embrionários não nascidos, não transformados, que se mantêm presentes ao longo de toda a vida. Trata-se de uma mente em que predominam elementos sensoriais, sem ter se constituído um aparelho mental capaz de inscrever e representar os impulsos advindos do corpo, de modo que adquiram qualidades psíquicas. A consciência da separação corporal do objeto para esses indivíduos é intolerável, acarretando vivências de terror e de aniquilamento. Isso porque esses indivíduos não constituíram um eu capaz de sustentá-los diante da separação do outro. Nesse sentido, eles não toleram se perceberem separados. O indivíduo se situa, então, num mundo dominado pelas sensações obtidas pelo contato, pelas sensações, e não pelas fantasias que poderiam despertar naquele contato. Eles entretêm um estado de continuidade corporal com o objeto por meio dessas sensações, de modo que os estados de terror advindos da sua ausência sejam suprimidos. É frequente observarmos que a fala desses pacientes, o Tenório falou muito aqui sobre a fala, na sessão, não tem a função de comunicação, mas adquire um caráter sensorial. A finalidade é de proporcionar conforto e prazer pelo próprio ato de falar, e com isso obter um estado de continuidade com o objeto e alguma coesão. Para alcançar esses pacientes, Tivitarese comenta: o analista deve possuir um equipamento conceitual que o capacite a atravessar o deserto do não-pensamento e dos estados primordiais inacessíveis da mente. Um requisito essencial é a receptividade de mudanças mínimas, quase imperceptíveis de espaço e tempo, e as reveries que nos visitam se nós conseguirmos alcançar o correto estado sem memória e sem desejo recomendado por Bill. Como sabemos,
essa não é uma tarefa fácil. O analista, assim como o paciente, contém também em sua mente áreas mentais primordiais, áreas autísticas e não integradas. Diante do estado de não existência do paciente, ele pode tender também perder a noção da sua própria existência e, com isso, recorrer a manobras autísticas, como um modo de manter, ao menos em um nível sensorial, um estado minimamente coeso. A esse respeito, Tivitares escreve: o analista vivencia esses momentos que às vezes se prolongam por um tempo interminável, em que a seta do tempo parece estar parada, permitindo-se a transformações autísticas. O analista se entedia, se distrai, desinveste o paciente, usa a teoria como uma fonte de estimulação essencialmente autossensual e não realmente para pensar, ou seja, não entra em contato vivo com a situação emocional no momento. Ele se isola em seu próprio mundo irreal e igualmente fechado. Cria-se com isso sou eu que estou falando agora, um abismo entre a dupla em que cada um dos seus elementos permanece absorto consigo mesmo, habitando um universo próprio sem conexão entre eles. O analista, diante desse cenário, pode não só envolver-se com atividades ligadas ao próprio corpo, em atividades mentais desvinculadas do paciente, como também envolver-se com o gozo do próprio ato de falar, produzindo longos discursos que, inegavelmente, atendem mais às suas próprias necessidades do que as do paciente. É comum o analista criar em sua mente outro paciente, um paciente idealizado, com quem se comunicar, ignorando a real condição mental do mesmo, pressionando-o a operar com recursos não disponíveis naquele momento. Outras vezes, engolfado pela angústia de não encontrar um interlocutor com quem interagir, sem que ele possa conter os sentimentos hostis dessa situação, que essa situação lhe acarreta, ele tende a livrar-se desse desconforto, podendo descarregá-lo sobre a mente do paciente. Essas são algumas das reações da mente do analista frente ao tumulto dos estados mentais primordiais do paciente que podem lhe provocar. É importante salientar, entretanto, que essas reações não são decorrentes de mecanismos de identificação projetiva exitosa, mas resultam da contaminação que esses fenômenos primordiais provocam. Nesses estados, a noção da separação do objeto não se constitui. O paciente está absorto consigo mesmo e com as sensações autogeradas. Não existe para ele, portanto, a percepção do outro sobre o qual projetar seus conteúdos internos indesejáveis. Eu vou falar de uma forma sintética aí sobre algumas... Tempo ainda. Hã? Temos tempo. Temos tempo. Ah, tá bom. Ótimo. Não, é porque... Bom, depois você está correndo, depois eu explico, porque eu imprimi uma versão, numa outra eu tinha cortado uns pedaços, e aqui está inteira. Por engano. Então, eu vou falar sucintamente sobre algumas ideias da teoria do caos, não propriamente em profundidade da teoria do caos, porque eu não domino, mas eu queria falar sobre essas ideias. A teoria do caos é uma ciência criada na década de 70 por físicos, astrônomos e economistas acerca da complexidade da natureza. Gleick escreve: quando começa o caos, a ciência para. Desde que os físicos, astrônomos, investigavam as leis da natureza, o mundo sofreu de um desconhecimento sobre a desordem da atmosfera. O lado irregular da natureza, o lado descontínuo e incerto, têm sido enigmas para a ciência. Essa teoria é uma ciência que permite ver ordem e padrão onde antes só se observava aleatoriedade, irregularidade, o caótico. Gleick cita Hofstadter, que diz: um tipo fantástico de caos pode estar escondido bem atrás da fachada de ordem, da mesma maneira que, nas profundezas do caos, pode estar oculta uma ordem ainda mais fantástica. Essa citação de Hofstadter indica
a necessidade de estarmos atentos não apenas ao que está aparente, mas ao oculto, ao que está além das aparências. A nossa função como psicanalistas é desenvolver de maneira aguda nossos instrumentos de trabalho, de modo a nos mantermos atentos aos movimentos psíquicos presentes na sala de análise. Não é tarefa fácil encontrar meios de nos aproximarmos desses pacientes e alcançarmos áreas mentais primordiais em que nem sempre são reconhecidas como elementos psíquicos. Eu cito aqui a Marilene Chauí, que escreve: um cientista ou um grupo de cientistas começa a estudar um fenômeno empregando teorias, métodos, tecnologias disponíveis em seu campo de trabalho. Pouco a pouco descobrem que os conceitos e procedimentos não explicam o que estão observando, mas levam aos resultados que não explicam os que estão observando, nem levam aos resultados que estão buscando. Encontram, como diz Bachelard, um obstáculo epistemológico. Uma nova concepção científica emerge, levando tanto a incorporar nela os conhecimentos anteriores, quanto a afastá-los inteiramente. Eu estou aqui me referindo a todo esse tumulto que tem nos causado essas questões de gênero, essas questões que estamos aqui comentando sobre a atualidade nossa, ao que nós estamos sendo expostos, né? Então, como é que a gente vai se organizar frente a tudo isso? Francis Tustin, vivendo a experiência de isolamento diante de pacientes autistas totalmente recolhidos em seu próprio mundo, foi capaz de observar, em meio ao universo caótico das manifestações daquelas crianças, que elas muitas vezes se agarravam a objetos duros e macios. Ela levantou a hipótese de que a sensação tátil produzida por objetos duros se relacionaria à experiência sensorial de dureza e de contato com bordas, associando essa experiência a uma sensação de coesão corporal. Tustin afirma que o contato com objetos duros resulta em uma experiência sensorial de uma armadura, propiciando um sentimento de proteção contra o pavor inominável. Quanto às formas autísticas, ela levantou a hipótese de que estariam relacionadas a impressões sensoriais deixadas por um desejo por um objeto ou substâncias corporais que, ao tocarem a superfície da pele, propiciam experiências reconfortantes e calmantes. Essas são formas particulares, como ela chama, formas idiosincráticas, não são as formas que todos nós compartilhamos. Cada criança desenvolve a sua particular. Tustin, a partir daí, propôs que as relações de objetos no âmbito autístico ocorrem a partir das sensações que os objetos e formas autísticas produzem no indivíduo, e não a partir das fantasias ou significados que eles despertam. Tustin encontrou um padrão, uma organização dentro de um aparente estado de caos, como havia nos advertido Hofstadter acima. Penso que situações clínicas, como as que descrevi aqui, nos colocam desafios que nos obrigam a desenvolver um estado de mente despido de qualquer conhecimento prévio, para tentar emergir no universo particular habitado por aquele paciente e observar, nos termos de Hofstadter, algum padrão peculiar da sua organização. Poderíamos, assim, adquirir uma noção a respeito do vértice a partir do qual aquele paciente específico observa o mundo e vir a estabelecer algum diálogo com as áreas primordiais de sua mente e atribuir, eventualmente, um significado psíquico àquele universo sensorial aparentemente caótico para nós. Além de Tustin, diversos autores pós-kleinianos, entre eles Bion, Winnicott, Bick, Meltzer, Ogden e Grotstein, têm se dedicado à investigação dos fenômenos da mente primordial, a partir do trabalho com pacientes psicóticos, crianças autistas e observação de bebês. Assim como Tustin,
todos, tal como os primeiros teóricos do caos, transitaram em áreas de caos, ou seja, como diz Gleick, áreas em que a ciência acaba. Com essas formulações, fizeram tentativas de identificar padrões e encontrar alguma ordem naqueles fenômenos, pois provavelmente se depararam com experiências nas quais não podiam ser explicados pelos conceitos contidos nas teorias vigentes. Provavelmente foi essa disposição que os estimulou a prosseguir com suas investigações. Sou levada, portanto, a indagar, teria Tustin, assim como os demais autores mencionados, delineado um universo que contém uma organização interna própria através das suas investigações e novos conceitos? Seria esse universo, o universo autístico, regido por leis particulares próprias, diferentes daquelas encontradas no âmbito na neurose e psicose, abrangendo uma área que as teorias clássicas não alcançam? Será que, como Chauí diz, uma nova concepção científica emerge? Eu vou falar do material clínico, mas antes eu queria dizer que eu aqui não escolhi falar, e não era o intuito do meu trabalho falar sobre as questões transgênero, mas eu acho que talvez a gente pudesse usar o mesmo raciocínio para essas questões transgênero, quer dizer, tentar observar os padrões dessas manifestações e talvez a gente vá, como a Tustin, né, conseguir encontrar uma ordem dentro desse universo que para nós é caótico. Eu não estou falando de todos em geral, pode ter alguns que tenham algumas especificações até, como é que eu diria, biológicas nessa área, mas na maioria talvez a gente possa encontrar um novo paradigma aí desta área transgênero. Bom, agora eu vou passar ao relato do material clínico de Caio, 4 anos, uma criança autista. É um menino bonito, moreno, forte, que expressa através do olhar, ora vivacidade e presença, ora ausência e distância. Foi trazido pelos pais por apresentar um quadro de severo atraso no desenvolvimento da linguagem, embora se referissem a ele como uma criança muito esperta, que inclusive podia ler palavras em letreiros, fato este fonte de muito orgulho para os pais, para eles. Caio não consegue separar-se da mãe para estar na sala, na sessão. A mãe se posiciona numa cadeira localizada na frente da porta da sala. Caio, assim que me encontra e vê os brinquedos da caixa, torna-se muito excitado, apresenta intensos movimentos de flapping com os braços e, ao mesmo tempo, morde fortemente o dedo indicador de uma das mãos. Até ele formou um calo enorme nesse dedo. A comunicação verbal de Caio ocorre através de palavras isoladas sem vinculação entre elas. Ele pronuncia nomes de pessoas e de programas de TV à sua maneira própria. Parece um boneco de corda que, ao ser acionado, começa a funcionar. Ao deparar-se com qualquer dificuldade, Caio puxa minha mão como se eu fosse uma extensão sua para que eu solucionasse suas dificuldades. Em outros momentos, Caio se recolhe, deita-se no divã como um bebê com as pernas para cima e permanece olhando para o além, totalmente absorto, recolhendo excrementos que retira do ânus, colocando-os na boca. Ingere também resíduos do nariz e ainda lambe alguma ferida de sua pele. Em uma de suas sessões, Caio, assim que entra na sala, abre a caixa de brinquedos, examina-os, nomeia-os em seguida e coloca um lápis na mão da mãe, que está ali na porta da sala sentada, e, através de alguns movimentos de sua linguagem própria, faz com que a mãe entenda que deve escrever em uma folha de papel os nomes que ele pronuncia. Caio diz: mamãe, papai, vovô, vovó. Ele vai ditando esses nomes. Bebê, Bambalalão, Caio, Célia, e a mãe os escreve numa folha de papel que encontra em sua bolsa.
Quando termina, Caio, envolto numa atmosfera de enorme excitação, passa a ler aqueles nomes. A mãe, por sua vez, parece vestir em seu rosto uma máscara que encobre qualquer manifestação de emoção. Ela obedece automaticamente às solicitações de Caio. Em outros momentos, Caio tenta agarrar-se em seu corpo, puxa seus cabelos e os coloca em sua boca. A mãe não reage, dando-me a impressão de eu estar diante de um ser inanimado. Sinto-me exposta a um universo totalmente estranho para mim. Aos poucos vou me familiarizando com as peculiaridades de Caio e com seu estranho universo. Lembro-me muitas vezes de um amigo daltônico com quem eu costumava brincar, indagando-lhe com curiosidade qual seria para ele o tom de verde que ele enxergava, o tom que ele enxergava diante da cor verde. A resposta não me esclarecia em nada, pois o seu referencial para cores era outro. Eu intuo que as referências que organizam o universo de Caio, são outras daquelas encontradas em mim e em outros pacientes. Após a repetição de inúmeras experiências como as que descrevi acima, os nomes escritos pela mãe e lidos por Caio, frente à minha vivência de estranheza diante daquele jogo, eu começo a observar que, embora Caio se refira a nome de pessoas naquelas listas, como papai e mamãe, esses nomes pareciam apenas sons reunidos que formam palavras desprovidas de significado e de qualquer fantasia. Frente às peculiaridades da comunicação de Caio, que não parecem ter qualquer significado simbólico, então, eu introduzo o seguinte jogo. Assim que a mãe escreve a lista com os nomes e Caio os lê, eu procuro em sua caixa um boneco que correspondesse àquele nome e inicio um diálogo ali, eu dramatizo um diálogo ali na frente dele, ele pega o papai, eu pego a figura do pai e começo a conversar com ele como se fosse o pai, ou a figura do tio, da mãe e assim por diante. Oi, tudo bem? O papai chegou, você quer brincar? E eu noto que ele fica muito excitado com esse jogo. Foi assim que, lentamente, vou oferecendo a Caio algum significado afetivo para aquelas palavras sons. Cada uma delas se associa a um personagem vivo que passa a adquirir uma existência entre nós. Tenho dúvidas se chegaram a se constituir como símbolos, porém, com o passar do tempo, fui percebendo que o vocabulário de Caio aumentou e que começou a construir pequenas frases, articulando as palavras umas com as outras e se comunicando um pouco melhor. Comentários. A comunicação de Caio, como podemos observar, causa forte tumulto na mente da analista, pela natureza primordial dos fenômenos. Caio opera com o funcionamento caracterizado como autismo patológico, não se observando, portanto, uma mente desenvolvida. A analista encontra-se diante de um universo repleto de fenômenos que desestabilizam qualquer referencial conhecido com o qual pudesse operar. Através de experiências sucessivas, como as descritas acima, a analista delineia a percepção de certo padrão na comunicação de Caio, uma ordem dentro do caos, como diria Hofstadter. Penso que isso só é possível se o analista puder abandonar seu conhecimento prévio a respeito de como a comunicação entre pessoas habitualmente ocorre, exercendo sua capacidade negativa e disciplina de atuar sem memória e sem desejo, e conter o tumulto ocasionado por esse impacto, e talvez transformá-lo. Talvez assim o analista crie condições para imergir no universo mental daquele paciente e conhecer a sua organização e as leis que o governam. Dentro desta ótica, eu entendo que as palavras pronunciadas por Caio não contêm um significado simbólico como é habitual, constituem apenas sons imitativos que não aparentam integrar na palavra o seu sentido e o seu significado afetivo.
são apenas palavras-sons e funcionam como estímulos sensoriais que proporcionam algum conforto a Caio e um estado mental minimamente coeso. Mental / corporal até. Os nomes para Caio são sons à espera de uma mente que os transforme em conteúdos psíquicos repletos de emoções e de significado simbólico, ou seja, que os faça transitarem da esfera primordial para a esfera mental. Analista, partindo da sua experiência emocional do momento, vai se orientando aos poucos frente àquele universo caótico e, a partir da sua intuição, decide introduzir o jogo dos bonecos, associando aos nomes pronunciados e listados por Caio, associando-os aos nomes pronunciados e listados por Caio, de modo a conferir-lhes um significado afetivo. Percepção da analista de que Caio habita um universo inanimado leva-a a tentar penetrar esse universo, estimulando-o a revestir de vida aquelas palavras desprovidas de significado afetivo e vir a povoar de seres vivos o seu universo mental. Os fenômenos predominantes em Caio não são apreendidos a partir dos referenciais clássicos da psicanálise. Os padrões selecionados pela analista resultaram de determinadas invariantes teóricas e pessoais incorporadas à sua mente. Esses padrões levaram-na à convicção da necessidade de Caio ter contato com outro ser vivo para que a sua linguagem concreta se transformasse em uma linguagem simbólica. A analista intuitivamente se sentiu estimulada a criar esse jogo dos nomes com a intenção de conferir vida àquelas palavras-sons e tentar, assim, construir juntamente com Caio uma mente. Então, para terminar, eu digo que eu penso que esse material clínico ilustra as vicissitudes a que o analista está situado ao ser submetido a um universo caótico desconhecido como esse que é habitado por Caio. O analista é convidado a compartilhar com o paciente esse universo e, juntamente com ele, descobrir as leis que o governam, de modo a poder se orientar e alcançar o paciente. Eu imagino que, assim como o autismo, outros tipos de manifestações podem também lançar o analista para universos caóticos, tornando-se necessário, como assinala Tivitarese, abre aspas, criar uma atitude denominada por Meltzer de visão periférica, uma visão semelhante àquela que as crianças autistas e que todos nós temos na retina ao redor da fóvea. Uma hipersensibilidade que nos permite perceber fenômenos que antes passavam desapercebidos ou pareciam insignificantes, mas que se revelam essenciais em algumas formas de sofrimento psíquico. Muito obrigada. Obrigada, Célia. Desculpem a extensão do trabalho, eu não sei se... Não, mas você foi dentro do tempo. Foi. Você viu que eu nem coloquei o bilhetinho dos 5 minutos. Eu fiquei preocupada. Quer dizer, foram textos, né, que fazem a gente pensar bastante, ambos mostram nessas mudanças e o tumulto que causam na mente do analista. O Celso nos oferece uma ampla história, né, reflexiva sobre as mudanças nas relações familiares e nos costumes, destaca esses desafios emocionais que surgem com os avanços tecnológicos. Ao mesmo tempo, você defende a importância dos vínculos afetivos genuínos como aspecto mais importante do desenvolvimento das crianças. A sua abordagem otimista, depois você vai saber por que eu também acho, eu também concordo com esse otimismo, sobre as novas dinâmicas familiares, ou seja, as configurações parentais podem mudar, mas o afeto permanece fundamental. E Célia faz uma reflexão, né? Isso foi, quer dizer, eu fiz uma pequena
dentro de tudo que vocês colocaram, uma pequena visão. Faz uma reflexão sobre o papel do analista que, ao abrir a porta do seu consultório, está exposto a uma diversidade de pacientes, alguns com quem se identifica, outros que o fazem sentir-se como estrangeiro, e o analista precisa estar sempre revendo suas próprias referências para lidar com a alteridade e a diversidade. Bom, agora a palavra está com vocês. Já temos um lá inscrito. Acho que não está ligado. Boa tarde, obrigado pelas apresentações. Queria fazer uma observação, comentário, pergunta para a Célia a respeito do teu caso. É bom, né? Quando tem um caso clínico, a gente pode pensar de diferentes perspectivas, né? A pergunta que eu me fiz foi por que aquele menino falava aquelas palavras? E por que com aquelas palavras ele queria que a mãe escrevesse? Por que ele queria que ele escrevesse na sessão com você? E eu tenho a hipótese de que essas experiências dele se tornavam palavras-sons, em alguma medida, na maneira de expressar. Mas eu não acho que elas eram totalmente destituídas de afeto, e muito menos destituídas de uma sensibilidade do menino para a experiência de estar com a mãe e com você naquele momento. E, a meu ver, você captou isso. E foi porque você captou isso que você deu continuidade numa extensão afetiva relacional daquela experiência. Então, isso tudo me parece ser diferente da consideração de uma perspectiva que estaria psiquicamente morta ou anulada. Me parece que você foi capaz de, para além da impressão inicialmente tumultuosa, que uma experiência dessa não é só a linguagem ou a comunicação dele, mas a própria maneira de ele experimentar as emoções numa relação com alguém, por mais que emoções sejam processadas de outra maneira e a relação seja vivida de outra maneira, mas ele me parece estar fazendo isso com você, e foi justamente isso que, diferentemente da mãe, pelas razões que ela pode ter, seja por estar impactada há tanto tempo pelo próprio desenvolvimento autístico do menino, seja pelas suas questões pessoais, mas diferentemente da situação que você contrasta com a mãe, você foi capaz de dar alguma extensão viva para o que me pareceu ser a vida que você captou nesse menino. Então, não sei se o que eu estou falando faz algum sentido. Não, faz. Eu costumo dizer que esses pacientes, embora tenham um empobrecimento enorme da vida afetiva, eles não são uma pedra, né? Tem algum aspecto de vida. Inclusive, esse menino manifestava uma excitação enorme quando me via. Não continha na mente, mas descarregava no corpo aquilo de uma maneira muito intensa. Então, eu tinha algum significado para ele. Agora, essa linguagem toda dele, para se comunicar comigo, e mesmo que ele trazia aqueles nomes, você tem razão, eu aqui não trouxe isso, mas por que ele falava papai, mamãe, o tio X lá, que são pessoas que o visitam, e não falava, sei lá. Mas ele costumava ler letreiros. O que mais me estranhou nesse menino, naquela época, foi que ele lia. Ele não falava, não construía nenhuma frase, mas ele lia. Ele tinha essas especificidades que essas crianças de alto nível têm. Ele juntava as letras e conseguia ler. E o grande excitação dele era ler os nomes que a mãe... Como ali não tinha nada para ele ler, ele fazia com que a mãe fizesse a lista para ele ler. Agora, por que ele escolheu esses nomes? Eu acho que você tem razão, tem algum significado que
pouco investidos de afeto, como eu vi aquela mãe nada investida de afeto, e que eu fui trazendo ali para ele, tornando aqueles nomes, através dos bonecos, mais investidos. Eu não sei se eu estou te respondendo, mas a minha ideia é de que não são pedras, né? Quer dizer, tem uma multidimensionalidade ali, né? E esse menino teve algum desenvolvimento depois. Obrigada. Sou eu? Bem, primeiro eu queria agradecer, né? É um dia maravilhoso de aprendizado hoje para mim, né? As várias mesas. E eu estava aqui escutando, né, que nós estamos falando do tumulto das diferenças e da repercussão disso na mente do analista. E o tema seria a sexualidade, né? E quando eu ouço o trabalho tanto do Celso quanto da Célia, né, eu estava vendo assim, sabe, me lembrou do que eu penso, né, da ideia do Freud, quando eu sempre digo que depois do texto dos sonhos, né, o Freud colocou para a gente que o paciente não fala, né, o paciente associa, para falar que nós estamos num outro universo, não é? Então, quando a gente vai escutando deste outro lugar, não é? Aí, não é? Entra tudo no universo mais simbólico, como trouxe, né, o Tenório também. E aí o que acontece é a relação, e é o que a gente vai vivendo ali na experiência emocional com o paciente, e aquilo é extremamente único, não é? Então, nesse sentido, não difere um paciente, que tenha trans, que seja homo, que seja isso, que seja autista, que não seja... Porque, para nós, eles não são nada disso. Para nós, é o João, é a Maria, é o Caio. Não é? E isto, sim, que é único para a nossa escuta. Não é? Então, eu acho que, quando, neste congresso, hoje aqui, né, a Célia traz essa experiência, né, eu penso que ela, para mim, sabe, eu gostei muito, né, e com o Celso também falou, né, de sem memória, sem desejo, ou seja, nós temos que estar dentro da sala de análise com o João, com o Caio, com a Maria, não é? E isto não é, o nosso grande diferencial, né? E, para isso, nós temos que estudar muito, nós temos que ter capacidade negativa, nós temos que fazer muita análise, não é? Porque é o mais difícil, é o desconhecido, não é? Como a Célia trouxe, é não saber o que vai acontecer, é o novo, não é? Enfim, é o tumulto, né? Que provoca esse desconhecido, que é sempre o outro, independente de qual seja o outro, né? Senão, nós estamos, né, alucinando, né, que não é o outro, sabe, que a gente já conhece, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, e colocar isto para ser discutido, como hoje foi colocado enquanto tema, é um grande ganho para a nossa escuta analítica, né? Então, eu queria agradecer, não é? Porque aparentemente saiu do tema, né? Foi para outro lugar. Mas espera aí, mas por que o autismo aqui? É porque é a mesma coisa, né? Não tem autista, não tem nada, tem o outro, né? Então, eu queria agradecer, inclusive, a escolha da diretoria científica, não é? Por esses colegas que puderam falar desse lugar, né? Muito obrigada. Nós temos 1, 2, 3 e 4 inscritos. Oi, posso falar? Sim, Só uma coisinha. Também podem... A questão é o tema, que é a mente. A questão é a mente do analista diante desses casos que você não sabe onde você está.
E ali, em algum momento, eu digo, você desinveste, aliás, eu uso o Tivitarese, fala disso, você usa a teoria para se ancorar, e aquela teoria não tem nenhum significado, quer dizer, quais são, que é um pouco diferente quando você está diante de pacientes que você tem uma mínima orientação em que terreno você está pisando. Eu estou trazendo mais especificamente, trouxe o autismo, porque eu compararia esse estranhamento, talvez outras pessoas não, diante desses casos trans. O que acontece com uma menina que, de repente, ou um menino quer se mutilar e fazer uma cirurgia, e a menina quer também se mutilar, tirar os seios e qualquer coisa assim. Para mim, é um universo estrangeiro ali, mas é isso. Oi, eu vou falar, né, assim, Cláudio Castelo, aqui da Sociedade de São Paulo. Né? Eu lembrei, quando o Celso falou, também lembrei de uma outra que tem a ver com isso que a Célia falou, com o que o Celso falou, né, que é uma outra citação do Charcot, que não é exatamente desse jeito, mas a gente vai encontrar, eu não lembro, mas que era também citada pelo Bion, que o Charcot dizia para o Freud que você não vai dizer para uma coisa o que ela é. Você vai observar, 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 até que ela vai dizer para você o que ela é. Que eu penso que tem a ver com essa ideia de você poder ficar no escuro, no desconhecido, e afastar a memória e desejo, e a necessidade de entender o que está acontecendo ou de encaixar aquilo dentro de algum padrão que você já conhece. Até eu vou ampliar aquilo que a Célia disse, que eu penso que não só em relação a esses casos que seriam mais estranhamento para onde a gente circula, mas até é perigoso que nos casos onde a gente pensa que a gente sabe do que se trata, que a gente pode ficar cego porque pensa que acha que está dentro de um terreno que é conhecido. Então, que a disciplina devia ser até para essas situações. Concordo. Onde, aparentemente, eu sei disso, né, Célia? Imagina que você está, e que a gente fique sempre diante de algo que, mesmo que pareça conhecido, a gente está se vendo de algo que não sabe do que se trata. Né? A outra coisa que eu lembrei também, né, uma outra citação do Bion, quando ele fala dessa situação de estar num lugar aparentemente sabido ou conhecido, que era um paciente do Freud, que o Freud achava que ele tinha fobia de meias, não sei, numa das conferências brasileiras, né, aqui em São Paulo. E que aí o Bion disse, não, o que eu penso é que o Freud não se deu conta é que a acuidade visual do paciente era tão grande que onde o Freud via meias, o paciente via uma coletânea de buracos tricotados juntos. Né? O que eu penso que é uma percepção extraordinária. Como tornar proveitoso um mau negócio, ele faz algo similar, quando ele também vai dizer da ideia lá da Hannah Siegel, eu acho que era da Hannah Siegel, daquela do paciente que achava que estava se masturbando em público ao tocar violino, ele não podia tocar, como se houvesse uma ideia superior do analista de que ele estava tocando o violino e que a ideia do paciente dele estar se masturbando em público fosse errada e inferior. E que o problema do analista é ele não poder ver que o paciente estava se masturbando em público. O problema do paciente também é ele não poder ver a outra percepção socialística de que ele estaria tocando. Então, que não haveria esta percepção do superior e inferior, mas o que a gente pode enxergar, como você mesma propôs, né, Célia, de você ir para ver se você consegue enxergar do ponto de vista que o paciente estaria enxergando. Né? Complementando a ideia que o Rogério trouxe aqui, eu pensei que para ele sabia que aqueles nomes deviam ter um significado, ou ele intuía, mas ele não sabia qual era o significado emocional que aqueles nomes deviam ter. Então, ele ouvia aqueles nomes e, provavelmente, aquilo devia ter um registro como algo que pudesse ter uma significância, mas ele não sabia que significância poderia ter, e eu penso que, quando você começa a interagir com ele, eu acho que você vai tentando impregnar de sentido emocional os nomes que são nomes que ele desconfia, se é que dá para dizer este nome, que eu estou usando um modo de funcionar que é meu, de desconfia, mas que ele podia, de alguma forma, intuir, se eu posso também usar este nome, que aquilo podia ter um significado que ele não tinha como alcançar. Né?
E só para terminar aqui, eu me lembrei também que a diferença que pode ter de você, enquanto analista da mãe, que você dizia que estava desvitalizada, né? Eu lembrei, na época que eu dava supervisão lá na Escola Paulista de Medicina, a convite da Mary Elise, mãe da Anne, fiquei 16 anos dando supervisão e aula lá, de Melanie Klein de Freud, lá na puericultura da Paulista, e que ela trouxe um filme, que provavelmente você conhece, eu imagino, que era de uma família numa praia que interagia com a criança autista, né? E que o avô ficava tentando filmar a criança e a mãe tentando interagir com a... Para também tirar essa ideia de que o problema é a mãe, que a criança autista, que ela tem uma questão dela própria, inata, que está lá também, que a gente vai ter que lidar com esta questão que é particular dela, né? E que a mãe tentava interagir com a criança e o avô tentando filmar a mãe tentando interagir. Mas, por mais que a mãe tentasse, ela não obtinha nenhuma resposta. E a resposta que a gente vê no filme é que, de repente, o avô também não consegue mais suportar a situação e ele começa a filmar o ambiente, a praia e tal, e ele sai da criança, né? E eu pensei que a mãe que chega com uma criança dessa, ela deve estar exausta, né, de lidar com isso cotidianamente, e que a diferença da analista é que a analista está lá 50 minutos, e que ela possa ter uma condição de lidar com isso que não é da pessoa que está exposta a essa situação 24 horas por dia, né? Então, era nesse sentido que eu achei que me parecia fazer sentido aquilo que você estava propondo, né? Então, era isso. Eu queria agradecer, então, imensamente, também eu penso que o Celso trouxe dessas questões culturais, que eu penso que elas sempre existiram, né? Nas culturas, a coisa que a gente sabia é que nas culturas africanas ou ameríndias, né, essa questão da homossexualidade, não tinha esses nomes, né? Das diversas expressões da sexualidade faziam parte da cultura. Uma das coisas que aconteceu é com a colonização britânica, né, que houve a questão da aculturação dessas comunidades, né? E uma das coisas que tinha é que a Rainha Vitória, que é uma das leis draconianas contra a homossexualidade masculina, foram impostas durante todo o Império Britânico e que passou a fazer parte da cultura daquelas pessoas, e que ela interditou aquilo como sendo uma coisa totalmente inaceitável e abjeta, mas ela não interditou a homossexualidade feminina, nem inventou leis para proibir isso, porque ela achava que era tão inimaginável que tal coisa existisse, que não foram feitas leis para coisas que não podiam existir, segundo a mentalidade da Rainha Vitória. Então, eu estava pensando nessas coisas que, de repente, passam a fazer parte como se fosse algo das leis da natureza, o que não é, né? E que é essa possibilidade de, hoje em dia, poder se observar com um olhar que não esteja impregnada, né, com a mentalidade cultural e da cultura, não sei nem se dá para se chamar de judaico-cristão, mas, aparentemente, com esta nomenclatura que acabou adquirindo. Obrigada. Muito obrigado. Desculpe a minha extensão aqui. Agora é a Ana. Oi. Estão me escutando? Bem. Eu queria agradecer a vocês, os três, por terem feito essa mesa. Eu achei, a minha equipe e eu achamos que era importante colocar essa mesa, não considerando apenas as diferenças ligadas à sexualidade, mas talvez as diferenças de uma forma mais ampla, mais profunda, e eu estou contente de que isso possa ter ressonâncias e possa nos alimentar no nosso trabalho. Eu estava pensando, mais ou menos, alguma coisa ligada ao que a Marta falou e ao que o Cláudio falou, com relação ao seguinte: se a gente, por um lado, levar em consideração a dificuldade que é, num primeiro momento, você se defrontar de cara com um universo totalmente estranho e totalmente caótico. Mas será que não é mais perigoso ainda
A gente se defrontar com o universo que a gente acha que não é isso? E quem é esse outro que é igual a gente? Isso não existe, né? Então, eu fiquei pensando mais nessa situação. Até lembrei também do que o Cláudio falou, que o Charcot dizia, observe, 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 até que um padrão surja, né? E que é a capacidade negativa que o Celso lembra, o sem memória e sem desejo, porque eu tenho a impressão que se a gente se defronta com uma situação que parece semelhante, é muito mais difícil e perigoso para que a gente não possa fazer uma análise verdadeiramente. Eu estava pensando nisso, porque talvez as profundezas da mente são sempre caóticas. Isso que eu pensei. Muito obrigada. Acho que esse é sempre um problema com o qual a gente se defronta, né? O caso da Célia, por exemplo, é muito fácil você perceber que você está diante de uma vida psíquica bastante diferente, inusitada, pode ter pontos em comum, mas há muita coisa que, vamos dizer assim, soa como desconhecido para a gente, que vai levar um tempo até você dar um sentido, poder se encontrar um sentido para aquele tipo de coisa. Mas eu penso que tem realmente esse outro perigo, né, de você tomar aquilo que é mais habitual como sendo igual a você mesmo e não ser, né? A pessoa certamente tem um outro mundo mental e outros valores e outras considerações, né? Eu acho que é um risco sempre presente. Sim, como dentro de essa citação que eu trago, encontrar uma ordem dentro do caos e um caos dentro da ordem. Tem sempre um caos atrás de um sistema de muita ordem. E eu acho que essa é a nossa função, sim. Eu trouxe esse caso e não trouxe poderia trazer um outro caso normal, entre aspas, porque, de fato, eu estava dentro de uma situação, a minha vivência ali era de muito caos. Eu não estava o menino que não fala, que se isola e sabe ler, por exemplo. Esse fato do menino saber ler me causava uma estranheza tremenda. Então, eu trouxe alguma coisa nesse sentido mais, como disse o Celso, mais chamativa, né? Quer dizer, onde a diferença está ali aparente. Mas eu acho que tem outras situações, sim, do cotidiano do nosso consultório, que a gente está diante ou de uma ordem excessiva e cadê o caos, não é? Ou de alguma outra desordem que não seja tão explícita e que a gente tem que estar igualmente atento. Concordo. Bom, eu já me apresentei de manhã. Eu agradeço aí as contribuições da mesa. E, Celso, eu gostei muito da viagem através da história e da cultura, e você trazer um pouquinho as origens do patriarcado, embora você também tenha mencionado da força da mulher no interior da casa, né? E do homem aparecer muito mais para fora, para a guerra. Mas você falou um ponto aí que, para nós, parecia um lugar assim até conhecido, de que a lógica fica para o masculino e a sensibilidade para o feminino. Então, talvez esse ponto a gente pudesse conversar um pouco mais. E a Célia, assim, eu me coloquei no seu lugar, eu já trabalhei com crianças há muito tempo, e fiquei pensando na quanta transferência de uma criança com situações que despertam asco na gente, e outros sentimentos inusitados, que você não sabe o que fazer, como fazer. Acho que só uma pessoa com a sua experiência aí, para usar da intuição, da criatividade, né? Você personificou os nomes e deu um sentido. Achei isso muito bonito, né, o que você fez. E fiquei pensando também no papel da mãe. Parece que, não sei se essa mãe não se sente à vontade para interagir, se você interage com a mãe, se a mãe interage, até diante de situações dessas, do menino estar se lambendo, se a mãe fica, sabe, totalmente dura, não fala nada. Me ocorreu essa curiosidade aí. Tá bom? Então, respondendo a você e ao Cláudio, que falou sobre a mãe também, eu sou muito
acolhedora e tenho muita empatia em relação ao sofrimento dessas mães, que é descomunal. A gente nem tem como avaliar o que uma mãe vive diante de uma criança dessa, eu tenho muita consciência. No caso aqui específico, eu não sei, eu não tenho um diagnóstico para essa mãe, mas parecia uma depressão muito intensa, tinha até dados que o menino ia atrás do carro, ela nem lembrava que tinha uma criança ali, no banco de trás do carro. Era alguém que estava absolutamente alheia. Acho que talvez ela já tivesse questões internas dela, talvez de depressão, não sei o nome que a gente pode dar, a crescida dificuldade dessa criança. Basicamente é isso com relação a essa mãe, do que eu tenho em mente. Quer dizer, de fato, uma pessoa ausente emocionalmente para aquela criança naquele momento, onde eu participava, né? Não sei em outros momentos como é que era. E diferente de outras mães de crianças autistas, eu tive uma bem recentemente que ela era ela atuava intensamente, sufocando a criança de estímulos o tempo todo pela ansiedade dela. Então, querendo que a criança respondesse. A gente tem vários tipos de experiência com esse tipo de situação, com as mães. Obrigada. Bom, eu também estou inscrita. Eu queria também falar uma coisa. A questão da feminilidade, da masculinidade, eu pensei bastante com relação a isso. Num determinado momento, eu resolvi fazer algumas pesquisas, inclusive, para ver afinal de contas, o que a gente designa como masculinidade e o que a gente designa como feminilidade. E eu não cheguei a uma conclusão. Depois eu me lembrei que quando o Bergson foi o filósofo que mais estudou intuição. Era um especialista, escreveu vários livros a respeito de intuição. E há um determinado momento em que ele pergunta para ele, mas então o que é intuição? Né? E ele fala, olha, não me peçam para dar uma definição, porque eu não sei. Então, quando eu penso em masculinidade e feminilidade, eu penso que estamos falando de fenômenos que às vezes é mais fácil de ver caricaturalmente, então você percebe uma coisa que é mais masculina, percebe uma coisa que é mais feminina, mas na vida essas coisas não vêm divididas assim desse jeito, né? Então você tem que intuir, né, que alguma coisa pode ser mais feminina, mas pode ter traços masculinos e vice-versa, porque a vida não se incomoda com as conceituações da gente, né? A vida acontece, né? Então eu me defrontei com essa mesma dificuldade. Bom, a Ana Clara está inscrita, eu também estou, mas eu cedo para você falar, depois eu falo. O Cláudio pediu, mas a gente já está bem na hora. Então, não sei se sobrar tempo. Não, minha fala é bem rápida, eu queria cumprimentar mesmo a mesa, o trabalho do Celso e da Célia, achei realmente muito instigantes para o nosso tema, né, geral do Congresso. Quero cumprimentar a Ana Vanuc também, pela também escolha, né, e todo o grupo da diretoria científica. Mas eu achei mesmo muito interessante a Célia estar trazendo essa experiência clínica e junto também, né, as questões do autismo, essa ênfase, né, numa comunicação e que é inconsciente, mas que é sem uma linguagem, né, realmente mais simbólica. Então, essa experiência com essa linguagem do sensorial, das sensações, porque isso está presente na nossa clínica psicanalítica com qualquer paciente. Sim. É essa dimensão, né? E essa dinâmica diante dessas formas de comunicação tão primitivas que nos interessam, independente do quadro, né? do paciente. Então, eu acho isso muito interessante mesmo para a gente pensar nessa experiência emocional, ou contra-transferência, como podemos também nomear, como fica, né, o tumulto na mente do analista. Então, achei muito interessante e oportuno também esse tipo de enfoque.
E achei mesmo muito legal, muito interessante, Celso, toda a sua fala. Agradeço também, achei muito interessante esse percurso, né, pelas culturas e tudo. E fiquei aqui pensando que é mesmo que curioso, né, os espartanos, né, ou estavam em guerra, ou estavam se preparando para a guerra. Porque eu fiquei pensando na nossa cultura contemporânea e quantas guerras, e o tempo todo, e você se referiu a todo esse avanço da tecnologia, né, e que vai nos absorvendo, essa questão toda também da inteligência artificial. Enfim, né, como a gente está, eu achei interessante que você falou, né, a gente está numa verdadeira revolução, né, porque são muitos avanços tecnológicos e como fica o ser humano, né, com essa rapidez, né, em relação a tudo isso que vai avançando muito nesse âmbito, né, tecnológico. Mas você falou de um otimismo, né, isso que me despertou curiosidade. Mas se você puder falar mais um pouquinho sobre como é que você sente esse otimismo e por quê, né? Eu fiquei, não sei se vocês receberam um vídeo feito por inteligência artificial com o Trump e a Kamala Harris. Alguns talvez tenham recebido, outros não. A inteligência artificial criou um vídeo em que os dois parecem namorando. O Trump dá a mão para a Kamala Harris, eles seguem juntos. De repente, você percebe que a Kamala Harris, a figura representada pela Kamala Harris, está grávida, né? Aparece o Trump pondo a mão em cima da barriga dela, e num determinado momento aparece um Trumpinho, uma figurinha pequenininha, um Trumpinho. A Kamala Harris tem uma certa diferença em relação à figura da Kamala Harris. Depois até me contaram que não é permitido você retratar exatamente figuras que estão nessa posição que ela está. Mas eu estou falando isto porque eu penso que vem aí coisas que a gente, nesse momento, não consegue imaginar. São coisas para o bem e para o mal, né? Trazendo problemas e trazendo soluções, né? Eu já fiquei espantado outro dia que eu tive que traduzir um artigo em inglês e, de repente, a Mireille, né, que todo mundo conhece, tal, me mandou uma tradução feita. Claro que tinha bobagem na tradução, mas a tradução estava ótima, tinha sido muito bem feita. Tinha coisas assim, o André Green virou André Verde, né? O que era um pouco absurdo. Objetos bizarros viraram objetos nojentos, né? Mas fora esse tipo assim de coisa que saía do esperado, o conceito geral de tradução era impressionante de ser visto. Então, agora, vem muito mais coisa por aí. É dessa revolução que eu estou falando. Eu queria falar uma coisinha para não falar. Não, eu acho que, na verdade, eu tive que sintetizar aqui, é uma versão revisada de um trabalho meu, que é a mente do analista e essas transformações autísticas, onde eu trago o caso de uma pessoa que não é autista e que tem núcleos autísticos, uma paciente neurótica com núcleos autísticos. E eu acho que aí é que está essa discussão que vocês estão trazendo, que a Ana acabou de falar, da gente poder estar atento. Porque lidar com a mente primordial em todos nós e dos nossos pacientes também nos colocam nessa posição desse tumulto da diferença, porque você não tem muito acesso àquilo como se você estivesse lidando com uma mente mais desenvolvida. Então, um pouco é isso que eu estou querendo falar. Eu destaquei o autismo, que era uma coisa que ficava mais evidente aqui, mas eu concordo, inclusive o meu interesse é muito mais nesses núcleos autísticos em pacientes neuróticos. Obrigada. Não, eu ia falar da mãe, né, mas o Cláudio ele trouxe exatamente o que eu ia abordar, quer dizer, essa mãe tão desvitalizada, quer dizer, ser mãe de uma criança autista não é fácil. Não. Né? Então, imagino, mas vocês já responderam. Não, o que eu queria colocar é que, na minha sociedade, eu sou muito envolvida com observação de bebês. Eu coordeno há anos
os grupos de observação. E a observação, na minha sociedade, que é a Brasileira do Rio, o curso ele consta do primeiro ano da formação, que é exatamente para preparar esse aluno, a gente chama de aluno, esse futuro analista, para ele aprimorar a escuta, né, para ele ter uma reserva, capacidade negativa, sem memórias, sem desejo, quer dizer, então, para poder preparar, é como se fosse um treinamento. Sim. E a própria observação, quer dizer, esse 1 ano de observação, já é um tumulto na mente dos alunos, né? É um contato ali com a vida primitiva, né? Então, é um tumulto, mas é uma forma também de preparar esses alunos para essa clínica atual, que é um desafio, cada vez mais. A gente não sabe o que vem pela frente, né? Quer dizer, a gente não sabe. Então, é uma forma também de prepará-los. E, atualmente, eu tenho um grupo que uma das alunas está observando uma família, que são 2 mulheres com um bebê. Isso não é a primeira família que nós temos, quer dizer, eu acho que agora, com todo esse movimento, apareceu uma família que se disponibilizou e assim, está sendo uma experiência muito rica. Por isso que eu disse que vocês me estimularam a escrever um trabalho, porque eu acho que eu tenho um material muito rico, né? Uma coisa assim, nova, que a gente nunca teve antes, a escrever um trabalho sobre esse tumulto que está sendo para nós, coordenadores, para a aluna que está observando, quer dizer, para o grupo todo, mas que agora a gente está absorvendo tudo isso. E é interessante, por que eu estou otimista, Celso, nesse caso? Porque o bebê está se desenvolvendo muito bem, pelo menos por enquanto. Ele está com 8 meses, e uma das mães, a gente chama de mãe, né, porque a gente não sabe como é que faz. Uma das mães, ela tem características mais masculinas, que a gente tem assim falado de tem uma função paterna, e a outra tem uma função materna. E essa que tem essa função paterna, ela tenta acelerar o desenvolvimento do bebê. E o bebê não atende. O bebê é firme. Porque tem a outra, né, a outra mãe, que segura as ansiedades dessa outra mãe. Então, o bebê está ali naquele meio das duas e está seguindo o ritmo dele. Sabe? Então, e é interessante porque uma doou o óvulo, a outra gestou, né, quer dizer, gerou a criança e amamentou, e é essa que tem um jeito assim mais maternal. Então, por enquanto, está indo tudo muito bem. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade e que eu acho que vai gerar um trabalho, eu acho. Então, acho que a gente pode... o Cláudio. Então, vamos encerrar com o Cláudio. Não tem ninguém na telinha. Eu queria aproveitar a coisa do Celso, do masculino e feminino. Eu acho que o Bion fez uma coisa importantíssima nisso, que ele abstraiu a questão do masculino e feminino e da situação do par, pai, mãe, né, macho, fêmea, masculino e feminino, e ele transpôs isso para uma dimensão mais abstrata, ao propor o continente contido, que em outra dimensão corresponde à cena primária. Tá certo? E eu penso que eu, enquanto analista, eu preciso ficar alternando com o paciente a posição de quem é masculino e feminino. Na hora que eu estou ouvindo a pessoa, eu preciso me deixar penetrar por aquilo que está acontecendo lá e eu poder gestar aquilo. E, nesse sentido, eu preciso estar, entre aspas, feminino ou continente, né? Depois você propõe alguma coisa para o paciente, ele pode ficar numa situação que, se ele puder conter, ele vai estar no estado de gestar aquilo que a gente está conversando, seja ele homem, mulher,
não importa, né? Mas eu penso que essa dimensão do continente e do contido permitiu a gente aproximar-se da questão do masculino e feminino de uma outra maneira, né? Até quando você fala da questão da linguagem, quando o Bion coloca, né, que pode ser que uma pessoa não consiga formar palavras, ou ler ou escrever palavras, porque ela não pode permitir que o par se faça, que as letras se acasalem, né? Que haja lá um acasalamento e produza um sentido, que é um terceiro. Ou quando a pessoa gagueja, que ela está fragmentando o par, que ela não pode suportar. Então, eu penso que essa abstração que ele propôs com a grade e com a questão do continente contido ajuda a gente bastante a poder pensar essa situação do masculino e feminino e da gente poder estar transitando no masculino e feminino como algo fundamental para a nossa função analítica. Obrigado. Não, você falou em observação de bebês. Eu acho absolutamente fundamental. Do meu ponto de vista, devia ser um curso obrigatório, tanto quanto Freud e Melanie Klein. Eu fiz observação de bebês. É um ponto assim central na nossa capacidade de observar os nossos pacientes adultos no divã. Ah, oi? Ah, eu concordo. Estou falando que eu acho fundamental a observação de bebês na formação de um analista, que devia ser um curso obrigatório, porque eu tive essa experiência, para mim foi fundamental para a minha capacidade de observar meus pacientes adultos no divã o tempo todo. Fiz com a dona Lígia Amaral, que era uma excelente coordenadora. Então, eu queria só deixar esse depoimento. E agora, com essas novas famílias, então, realmente vai ser interessante. A minha mãe, da observação, foi uma pessoa que teve um bebê, que engravidou de repente. Sim, estava namorando e, de repente, tem um bebê na mão dela. E eu fui desenvolver. Para mim, era uma questão assim de aversão à indiferença da mãe com o bebê. E eu fui desenvolvendo a condição de empatia por essa mãe, de repente, se ver com uma batata quente na mão. Mas é só isso. Bom, então, encerramos essa mesa. Obrigada.